Nosso texto dessa noite se encontra no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 9. Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Farei a leitura do versículo 14 ao 28. Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao 28. Assim diz a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que discuti com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. E esse, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei teus discípulos que o expelissem, mas eles não o puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível para aquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele clamou e, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? E respondeu-lhes: essa casta não pode sair senão por meio de oração. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Fechamos os olhos. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Poder revelado na Escritura, Senhor, para a nossa salvação, para o nosso arrependimento. Agora fala ao Teu povo, Senhor, derrama Teu Espírito Santo mais uma vez sobre a Tua igreja, para que saiamos daqui fortalecidos na fé, para que saiamos daqui prontos para enfrentar o mundo, viver nesse mundo apesar das suas trevas, confiantes que Cristo é o nosso Senhor. Tenha misericórdia da Tua igreja, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, recentemente eu conversando com um amigo meu que serviu ao Corpo de Bombeiros por muitos anos, ele estava me contando os perigos do incêndio, o quanto que um incêndio é perigoso. A gente sabe que incêndio não é uma coisa para se brincar. Mas ele mostrando, e na verdade ele me falando os detalhes do que acontece ali no incêndio, o que eu achei mais interessante, e por incrível que pareça, o pior do incêndio, ou o mais perigoso, não é o fogo em si, mas é a fumaça. Normalmente, o que mata durante um incêndio, lógico, fora o desabamento, é a própria fumaça. Mesmo com todo aquele equipamento de proteção, mesmo com o cilindro de oxigênio, com a máscara, com toda a roupa anti-chamas, ainda assim, o bombeiro, no seu combate interno, precisa tomar cuidado com a fumaça. Ela diminui completamente a visão daquele que está ali dentro, ela aumenta a temperatura do ambiente enormemente e dificulta a respiração, porque mesmo com a máscara você acaba inalando cinzas. E houve uma ocasião, ele me contando, que um prédio em que ele entrou, a fumaça era tanta que ele simplesmente se perdeu dentro do apartamento. Gente, um apartamento de 2 quartos. Ele se perdeu lá dentro, ele não conseguia achar a saída. A visibilidade dele ia sumindo, ia diminuindo,
o fôlego ia faltando, e nesse momento você precisa controlar os seus batimentos cardíacos, e agora você já não consegue mais confiar na sua própria visão. Por causa do baixo oxigênio, você já não começa a distinguir certas coisas, o seu raciocínio pode falhar, e se ele não saísse daquele prédio o mais rápido possível, ele poderia morrer. Ele tinha perdido completamente a direção dentro da fumaça. Alguns períodos da nossa vida são exatamente assim. Na verdade, quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para o nosso entorno, facilmente a gente consegue se perceber em meio à fumaça, em meio às trevas, em meio à maldade, em meio à corrupção, que se coloca em torno da gente e vai turvando a nossa visão, vai nos impedindo de enxergar a realidade de forma clara, vai atrapalhando o nosso discernimento das coisas, e a gente não consegue mais agora andar nesse mundo confiante apenas na nossa visão, nos nossos sentidos, porque muitas vezes nos falta oxigênio. Muitas vezes, queridos, as nossas sensações, a nossa percepção da realidade, os nossos sentidos não nos são suficientes para andar nesse mundo. Tamanhas são as trevas na qual vivemos. E o texto que acabamos de ler, nós vemos discípulos de Jesus humilhados, um pai sem esperança, um jovem em sofrimento, e é uma boa representação da nossa realidade. E a pergunta, então, que devemos fazer diante de um texto como esse, é como que nós vivemos em um mundo onde as trevas são tão presentes e envolventes quanto um incêndio ou quanto a nossa narrativa? Como devemos andar num mundo corrupto, num mundo de trevas, ou quando a fumaça parece tirar os nossos sentidos naqueles momentos difíceis da nossa vida? É exatamente o que a gente vai aprender hoje aqui no Evangelho de Marcos, que somente pela fé, queridos, podemos viver em um mundo de trevas. E nós vamos ver isso em 3 partes. Nós precisamos conhecer o mundo em que nós vivemos, nós precisamos reconhecer as nossas limitações e nós precisamos confiar em Cristo que nos conduz. Primeiro ponto, nós precisamos saber onde a gente vive, saber onde nós estamos. Vejam o versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com ele. Então, vamos entender primeiro o que está acontecendo. Pelo próprio texto, a gente vê que já aconteceu alguma coisa antes. Então, no início aqui do capítulo, a gente tem uma cena até um pouco difícil de compreender, assim, se a gente só lê de cara, que é Jesus subindo ao monte para orar, e ele chama para acompanhá-lo os 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E enquanto ele orava, lhes aparece com Jesus Moisés e Elias. E ali é aquela cena que a gente conhece como o Monte da Transfiguração. A ponto de Pedro, sempre Pedro, chegar: mestre, você deseja que nós façamos 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias? E talvez, queridos, quando a gente está num momento da nossa vida em que parece mais um Monte da Transfiguração, aquele momento em que tudo vai bem, aquele momento em que a gente vê a glória do Filho, em que as coisas estão perfeitas na nossa vida, tudo dá certo, todos os nossos planejamentos ocorrem como a gente colocou diante de Deus, as nossas orações são ouvidas, a gente pode incorrer no mesmo erro de Pedro, de querer fazer uma tenda e morar nesses lugares. Mas não demorou muito para eles descerem do monte e verem a realidade. No monte eles estavam com Cristo em glória, mas eles rapidamente iriam perceber qual seria a realidade de todos os dias deles como apóstolos e como servos de Cristo Jesus. Quando eles retornam, os demais discípulos que ficaram, está rolando uma briga, está rolando uma confusão ali. Os escribas, os fariseus, os mestres da lei e os religiosos daquele tempo, do judaísmo, estão questionando os discípulos, talvez até zombando deles,
porque eles tinham falhado em expulsar o demônio de uma das pessoas que lhe chegou pedindo ajuda. E muitas vezes, queridos, a gente se vê assim na nossa vida. Somos discípulos de Cristo, seguindo os mandamentos de Jesus, fazendo a vontade dEle, colocando todos os nossos pedidos, a nossa vida em oração, e ainda assim nós passamos por humilhações, ainda assim os nossos planos são frustrados, ainda assim a maldade do mundo, as trevas do mundo, a humilhação, a zombaria do mundo bate à nossa porta. Irmãos, não eram porque se tratavam dos apóstolos escolhidos a dedo por Jesus que eles estariam livres da maldade desse mundo. Para vivermos em fé, precisamos reconhecer que o mundo é um mundo de trevas. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos achar que porque somos crentes agora a nossa vida é um monte santo. A gente vai enfrentar problemas e isso faz parte dessa realidade. Nós precisamos reconhecer isso, porque se nós não reconhecermos isso da maneira correta e reconhecermos isso a tempo, se nós não reconhecermos os perigos desse mundo, talvez sejamos como um bombeiro que vai combater o incêndio sem o equipamento de proteção adequado. Aquele que ignora as chamas, aquele que ignora a fumaça, aquele que ignora a alta temperatura. Irmãos, não sejamos ingênuos. As trevas existem, elas estão presentes nesse mundo. Como a gente vê, muitas vezes, como a gente vê nesse texto, elas não só fazem parte de uma maldade abstrata, mas também uma maldade personificada, ou seja, o próprio Satanás e seus demônios existe e age, e nós precisamos reconhecer isso. C.S. Lewis, em um dos seus livros, e a gente até estava conversando sobre esse livro esses dias, a carta de um diabo ao jovem aprendiz, em que um diabo escreve algumas cartas para o seu sobrinho, tipo um diabo trainee. E aí, no início do livro, antes mesmo de começar o livro, o C.S. Lewis coloca uma observação para os leitores. Há dois grandes erros em relação aos demônios. O primeiro é se fascinar por eles e ficar tão deslumbrado com a existência deles, a ponto de dar mais importância a eles e à sua ação do que eles merecem. Isso é perigoso. Infelizmente, muitas igrejas caem nesse erro, dão um microfone ao demônio. Mas um outro erro, igualmente perigoso, é ignorar completamente a existência deles. Nós vivemos em um mundo de trevas, cujo mal vem do nosso pecado, do pecado de outras pessoas, mas também vem de uma ação demoníaca que se coloca contra Deus e contra os seus filhos. Isso é realidade. E as trevas são vistas por essa atividade diabólica, por essa atividade, tal é a maldade que parece até que não é humana, mesmo que reconheçamos que nós, como seres humanos, somos caídos em pecado. Não é o caso de alguns crimes que nos chocam por tamanha brutalidade? Quando nós ficamos sabendo de algum assassinato, algum crime horrendo, grotesco, abominável, normalmente quais são os comentários que lemos e até que fazemos? Uma pessoa normal não faria isso. Esse sujeito aí não é gente, é um monstro. Alguns até, mesmo não crendo em Deus, dizem, isso aí é um demônio. Porque a gente percebe que existe uma maldade, existe um nível de maldade que vai além da nossa compreensão e que não tem como a gente olhar o mundo e simplesmente chegar à conclusão de que a nossa sociedade e tudo que a forma, seja o bem e o mal que a compõem, são fruto apenas de relações sociais entre indivíduos. Quando a gente olha a maldade no mundo, quando a gente olha as trevas desse mundo, fica praticamente impossível a gente negar uma realidade que vai além da nossa carne. Não é possível
que o mal que está ali fora seja somente fruto de atritos, de desvios de caráter. Há também isso. Somos frutos desse mal também, mas não é o único. Não é a única fonte de mal. Não é a única fonte da maldade. A verdade é que crentes e descrentes, muitas vezes diante de algo tão horrendo, reconhecem que existe uma maldade que vai para além da ação humana. É o reconhecimento de uma realidade espiritual. Mas o mais importante aqui, queridos, como o próprio C.S. Lewis nos orientou, é nós não nos concentrarmos no demônio da narrativa. Isso, às vezes, a gente fica com o olho um pouco mais aberto, arregalado. Só de eu ter lido esse texto, alguns já devem ter se interessado mais por ele. Mas a possessão demoníaca não é o centro da narrativa. A preocupação principal do evangelista de Marcos é mostrar como Cristo age diante das trevas desse mundo, diante do sofrimento dos homens, diante da falta de fé. Falta de fé essa dos escribas que zombavam dos discípulos, talvez até seguindo os discípulos, esperando mesmo a falha deles para chegar a falar: e aí, vocês não eram discípulos de Jesus, o tal Filho de Deus, e agora? A falta de fé dos discípulos, como a gente lê no último versículo, que eles perguntam: por que a gente não conseguiu? Essa casta só sai com jejum e oração. Falta de fé por não conseguir executar o que lhes foi demandado por Cristo. Falta de fé do Pai, que reconhece a falta de fé. A incredulidade desse mundo também é uma marca da sua queda, das suas trevas. Um mundo incrédulo é um mundo que não reconhece Deus, que não age de acordo com a vontade de Deus, que não parte do princípio de que Deus é soberano e regulador de todas as coisas. E essa incredulidade pode levar as pessoas a se voltar das maneiras mais horripilantes contra Deus, ou simplesmente ignorá-lo na sua vida cotidiana. Mas a verdade é que a própria falta de fé, a própria incredulidade desse mundo é uma marca dessas trevas. E precisamos reconhecer isso, irmãos. Precisamos reconhecer que nós, como cristãos, não estamos livres das trevas e da maldade. Que o mundo aí fora não é perfeito e não será perfeito até que Cristo venha. E é por isso mesmo que nós chegamos no nosso segundo ponto. Nós devemos reconhecer onde estamos, que mundo é esse em que nós vivemos, mas reconhecer também as nossas próprias limitações. Limitações para lidar com essas trevas, limitações para lidar com essa maldade, limitações para seguir, mesmo quando tudo ao nosso entorno parece se levantar contra nós. Enquanto nós tentarmos ser autossuficientes, nós iremos falhar miseravelmente. E uma dica, eu vou chegar a explicar, mas esse foi o princípio da falha dos discípulos. A autossuficiência é quando a gente quer respirar no meio de um incêndio, sem a máscara de oxigênio. Versículos 21 e 22. Depois que o pai chega a Jesus e explica toda a situação, então Jesus pergunta ao pai: há quanto tempo isso acontece? Ele respondeu: desde a sua infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe disse: se podes, tudo é possível para aquele que crê. Irmãos, talvez esse seja o meu versículo favorito da Bíblia. Uma vida de fé, uma vida firmada na fé, não é uma vida que não se abala.
não é uma vida, irmãos, que não tropeça. Não é uma vida que aguenta todas as trevas desse mundo. Isso não é uma vida de fé. Uma vida de fé verdadeira é aquela que se coloca diante de Jesus de joelhos e diz: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. A verdadeira fé, irmãos, é aquela que olha para Cristo e diz: eu preciso do Senhor. Tem compaixão de mim, porque não tem mais nada que eu possa fazer, não tem mais ninguém que eu possa procurar, não tem mais para onde eu ir. Essa é a vida de fé, irmãos. Essa é a verdadeira fé, essa é a fé inabalável. Porque mesmo quando somos abalados, nós buscamos a Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque é quando nós somos fracos, quando nós vemos as nossas fragilidades, quando nós somos quebrados, moídos, rasgados pelo esse mundo, a gente pode olhar para a cruz em humildade e dizer: Senhor, eu creio, mas eu não creio o suficiente. Eu já criei muito, eu já andei por muitos lugares com a minha fé, eu já andei por muitos lugares depositando a minha fé, e eu não consegui tirar esse peso do meu coração, eu não consegui me libertar dessa incredulidade. Eu creio, mas hoje eu vejo que até a fé que eu tenho não me é suficiente. Irmãos, essa é a verdadeira fé. E não compreendam mal esse pai quando ele diz: se podes. Não é necessariamente que ele não confiava em Cristo, mas é que ele já não confiava na sua situação. Ele já tinha ouvido falar de Cristo, tanto que ele buscou os discípulos de Jesus. Mas a questão é que esse pai, na sua incredulidade, julgou o seu problema grande demais para qualquer resolução. Aquele homem já sofria com a situação do seu filho há tantos anos. Em outro evangelho nós vemos que aquele era o seu único filho. É uma dor que eu não quero imaginar. É uma dor que não há mais esperança. Não há espaço para alegria. Não é à toa que esse homem, esse pai, julga ter uma causa impossível. Mas não é qualquer um que vai responder esse pai. É Cristo. E a resposta de Cristo também é interessante. Porque Jesus responde o quê, meus irmãos? Tudo é possível para aquele que crê. E talvez nós tenhamos usado esse versículo de forma errada, achando que a fé é um superpoder, achando que a fé é algo que nós podemos obter, nós podemos nos apropriar, nós podemos ter para nós, e sim, nós podemos fazer tudo, porque tudo é possível para aquele que crê. Mas não é isso que Jesus quer dizer aqui. Um pensamento como esse nos leva a uma falsa compreensão de fé, uma fé mundana, uma fé carnal, uma fé humana, que acha que a fé é uma força por si só. Isso é cada vez mais comum na nossa cultura. Pessoas que não querem um compromisso com Deus, mas são pessoas de fé. Então você chega para o sujeito e fala: cara, você acredita em Deus? Não, esse negócio de acreditar em Deus assim não, mas sou uma pessoa de fé, tenho fé. Como se aquilo ali fosse resolver os problemas, fosse abrir porta, fosse destravar a fechadura. Para com isso, gente, isso não é fé. A gente já tratou isso é no máximo um pensamento positivo, para te ludibriar da realidade. Uma realidade que você não tem esperança nenhuma, você está engolindo fumaça e não está sabendo. Gente que diz que é cheio de fé, mas não tem compromisso com Deus, está morrendo aos poucos, sem oxigênio. E uma hora o fôlego deles vai acabar. Fé não é um superpoder. Fé não é uma força interna. A fé não é uma postura. A fé não é um pensamento positivo. Tudo sim é possível para aquele que crê.
Mas como nós cremos? Que fé é essa? É a fé que está em Cristo. É a fé que reconhece a nossa limitação. É a fé que reconhece que até aquilo que a gente acredita ser fé pode não nos ser suficiente e a gente precisa pedir mais para Jesus. É aquela fé que não é um poder, não é um pensamento positivo, não é uma postura, mas é um dom. É uma graça. É dado por Deus. Não é isso que a Escritura nos ensina? Que a fé é dom de Deus, para que ninguém se envaideça. A fé, queridos, é dada por Deus. Essa fé, a verdadeira fé, de fato, é possível. Tudo é possível. Por isso que Cristo responde. Não é que aquele homem poderia fazer tudo, mas Cristo já tinha entendido. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha só, eu entendi, eu percebi que para você a situação do seu filho é impossível. Mas existe uma fé que pode resolver até a situação do seu filho. E é aquela fé que você só encontra em mim, em Cristo. É essa a fé. E esse Pai, irmãos, é o melhor retrato de nós como seres humanos. Independente de crença, independente de cultura, independente de religião, todo ser humano é esse Pai. Nós lutamos dia após dia para crer em algo, para ter fé em algo, nem que seja em nós mesmos. Você pode gastar todos os seus dias como esse Pai. Eu creio, mas eu não creio o suficiente, então eu vou crer mais nas minhas posses, no meu dinheiro, naquilo que eu conquistei para mim. Ou eu vou crer mais naquilo que eu conquistei com o meu suor, onde eu cheguei e ninguém chegou. Ou eu vou crer em boas ações, em karma, em tudo que eu faço, volta. Ou eu vou crer no pensamento positivo, ou eu vou crer na ciência, que um dia finalmente vai conseguir nos livrar da morte. Ou eu creio na tecnologia, ou eu simplesmente não creio em nada. E por não crer em nada, toda a minha fé está depositada nos meus dias e eu vou aproveitá-los como se não houvesse amanhã. É a crença no agora. E isso também é crer. O ser humano é um ser desesperado pela fé, desesperado pela crença. Não é à toa que o autor de Eclesiastes muito sabiamente diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol e que Deus colocou no coração do homem, de todo homem, o anseio, a sede, a fome pela eternidade. O vazio no nosso coração, que todos nós tentamos preencher com algum tipo de fé, é do tamanho da eternidade. E somente aquele que é eterno pode preencher esse vazio. Aquele homem pediu a coisa certa, a pessoa certa. Nós devemos viver nesse mundo. Como o autor de Hebreus nos ensina, ele diz: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa é a verdadeira fé, irmãos, é aquela que nasce de Cristo. Ele é o autor, ele quem cria essa fé em nós. E é ele quem faz ela ser realidade, é consumador dessa fé. E é por ser consumador e autor, ele a cria em nosso coração, ele a nos dá e ele a sustenta dia após dia. Essa é a verdadeira fé.
é aquela que é sustentada e alimentada e consumada por Cristo e por ninguém mais e por nenhum outro. É somente essa fé que nos salva da morte, é somente essa fé que é capaz de fazer todas as coisas, irmãos. Não nos enganemos. Enquanto nós colocarmos a nossa fé em qualquer outro lugar, nós ainda viveremos os nossos dias com esse anseio pela eternidade. Precisamos reconhecer as nossas limitações, reconhecer que nós precisamos da verdadeira fé, que nem a fé que vem de nós é possível para a gente viver dia após dia. A gente precisa confiar menos em nós e mais em Cristo. O discípulo de Cristo é aquele que reconhece a sua fraqueza e a sua insuficiência, mas não se envergonha disso. Pelo contrário, diariamente se coloca em oração pedindo a Deus e reconhecendo essa sua fraqueza. Irmãos, a gente sofreria muito menos se a gente reconhecesse as nossas limitações, se a gente fosse mais humilde nos nossos limites. Não é assim nos nossos relacionamentos? Muitas vezes, quando nós tentamos concentrar tudo em nós, carregar todo o peso da responsabilidade em nós, e não pedimos ajuda, a dificuldade de pedir ajuda, a dificuldade de chegar para o outro, não é muito do nosso orgulho em dizer, olha só, eu preciso. Muitas vezes, como maridos, como esposa, como filhos, como pais, a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa dizer, eu creio, mas eu não creio o suficiente. Eu te amo, mas eu não te amo o suficiente. Me ajuda a te amar. Mas não é muito mais fácil a gente depositar o problema no outro? Dói reconhecer a nossa humilhação. Dói reconhecer a nossa limitação. Dói a gente se humilhar. Mas para vivermos em fé, a gente precisa reconhecer que é se humilhando, que é reconhecendo a nossa limitação, é que a gente vai ter acesso à verdadeira fé em Cristo e a gente vai crescer nisso. E a gente precisa disso porque não há outra forma de andar nesse mundo, porque o mundo jaz do maligno. É um mundo de trevas, não se enganem. No último ponto, nós então reconhecemos que não basta a gente saber onde a gente vive. Muitas pessoas sabem que esse mundo é um mundo ruim, é um mundo de trevas. E muitas pessoas sabem que nós precisamos reconhecer os nossos limites para isso. Mas o que nos difere? É que nós confiamos no único que pode nos salvar. Nós reconhecemos que vivemos num mundo de trevas, nós reconhecemos as nossas limitações e nós reconhecemos que só Cristo pode nos salvar desse mundo. Então, a gente vê que a partir do versículo 25, a multidão começa a ficar agitada. A incredulidade também na multidão, não se enganem. A multidão é aquela que quer o espetáculo, é aquela que vai seguindo Jesus o tempo todo para ver qual ia ser o novo milagre. Ela não está nem aí para o garoto, ela não está nem aí para os problemas. Aquela multidão era tão rasa quanto um Big Brother, que não se importa com ninguém ali, desde que haja entretenimento barato e superficial. Não sejamos multidão. Mas a multidão estava ali, apertando, fofocando, postando no Twitter, fazendo live, vendo o que ia acontecer ali. E Jesus, tendo compaixão daquele homem, uma humilhação pública até. O que ele faz? Ele resolve a coisa de uma forma muito rápida e diz, espírito mudo e surdo, retira-te e nunca mais volte. Cristo não somente é o autor da nossa fé, mas Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Quem é esse que tem autoridade sobre demônios? Vejam, Ele não simplesmente expulsa, mas Ele dá uma ordem para sempre, não volte mais. É uma ordem
que somente Deus poderia dar. Porque somente Deus tem prerrogativa de ser o rei e de ter domínio sobre tudo e sobre todos. Cristo é Deus e a gente vê isso claramente aqui. Mas esse Cristo não somente é o autor da fé, não somente é Deus, mas Ele também é o autor da vida eterna. E quando vemos o texto, sim, o menino foi curado, ele foi liberto daquele demônio e provavelmente passou uma vida normal. Mas como eu disse no início, irmãos, esse não é o objetivo do texto, essa não é a centralidade do texto. Porque o verdadeiro milagre não acontece quando Cristo expulsa aquele demônio. O verdadeiro milagre acontece na fé daquele homem, quando agora olha para Cristo e vê que Ele é o autor e consumador da fé dele. Quando vê a verdadeira fé. O verdadeiro milagre, irmãos, é quando Cristo nos dá a fé que nos salva da morte. Esse é o grande milagre. Você quer um milagre na sua vida? Está aqui diante dos seus olhos. Creia, mesmo sendo incrédulo. Essa é a grande obra. Essa é a maior coisa que Deus pode fazer por nós. Transformar o nosso coração, nos tornar aptos a crer nele, a servi-lo, a confiar nele, a buscá-lo, para que ele seja o autor e consumador da nossa fé. O discípulo de Cristo reconhece a sua fraqueza e a sua insuficiência, e dia após dia pede: Senhor, aumenta a minha fé. Não é à toa que Paulo, em uma de suas cartas, diz: desenvolvei a vossa salvação. Não tem nada que a gente possa fazer para ser salvo. O que Paulo quer dizer com isso? Cresçam na fé, desenvolvam a salvação de vocês. Como que a gente faz isso? De joelho no chão diante de Cristo, dizendo: Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio a ponto de dizer que só o Senhor pode me dar a fé que eu não tenho. Essa é a grande transformação. Esse é o grande milagre. E a gente chega nos últimos versículos, quando então, mais um versículo, mais um texto. Esse texto tem bastante disso. Mal interpretado também. Talvez até pela nossa tradução do português, que aí os discípulos, então, já humilhados, já guardados em casa, quietinhos, passou aquele alvoroço todo, e aí eles perguntam para Jesus: o que aconteceu? E aí Jesus responde, como é que está na Bíblia que a gente leu? Essa casta só sai com oração, jejum. E aí a gente não, né? Alguns aqui podem achar, não, casta, então é um tipo de demônio, tem um super demônio que eu tenho que jejuar muito, que eu tenho que orar muito, que eu tenho que fazer vigília, que eu tenho que subir não sei aonde, que eu tenho que parar não sei o que lá, que eu tenho que fazer campanha, que eu tenho que fazer corrente, que eu tenho que fazer lacinho, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, porque essa espécie, esse super demônio, gente, isso vem de uma fé humana, que vê a fé como um superpoder. O correto, irmãos, é lermos o seguinte: essa casta, essa espécie, esse tipo, ou seja, demônios. Então, vocês não estão tratando com homens, vocês não estão tratando com fariseus, vocês não estão tratando com mestres da lei, com autoridades romanas, vocês estão tratando com demônios. Então, esse tipo, por isso que Jesus fala. Como que a gente lida com as trevas que vêm do espiritual? É isso que Jesus está ensinando. Com oração. E o que é oração? Não é o que esse pai fez aos pés de Jesus? Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. É assim que a gente lida com as trevas desse mundo, é assim que a gente lida com o mal desse mundo, que se levanta espiritualmente contra nós, como? De joelho no chão, irmãos, confiando em Deus. Porque Satanás está ao nosso redor pedindo o nosso nome. Não é isso que Jesus fala para Pedro? Olha, Satanás pediu você de mim, mas eu não permiti.
é porque nós temos a Cristo. E aqueles que são sua ovelha, como Ele mesmo nos promete, nenhuma será perdida. É que nós podemos buscá-lo em oração. É que nós podemos confiar nele, irmãos. E não vai ter trevas espirituais, humanas, quaisquer que forem, que nós não possamos colocar diante do Senhor Jesus e buscá-lo em proteção. É isso. Como que a gente lida com as trevas desse mundo? Como Cristo nos ensina, confiando e depositando a nossa fé somente nele. É dia após dia reconhecendo que o mal existe. Ele virá até nós na forma humana ou na forma espiritual. E posso falar um segredo para os irmãos? Que não tem ninguém ouvindo? Tanto faz. Gente, tanto faz. Se a doença que chegou na sua casa, se o seu desemprego, se os problemas familiares acontecem por demônio ou pelo pecado das pessoas, gente, não importa. Porque o nosso Cristo é muito maior do que isso tudo. A fé que Ele nos dá é maior do que isso tudo, não importa. Se a gente está sendo perseguido por homens ou por demônios, se a gente está de joelhos diante da cruz dizendo, Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade, não importa, o que importa é que o Cristo, o autor da nossa fé, vive, e Ele está do nosso lado, e Ele roga por nós, Ele intercede por nós, e isso nos basta para viver nesse mundo, irmãos. É só isso. É só isso. A fé em Cristo nos mostra que somente a graça, somente o poder de Deus é que nos sustenta dia após dia, e até quando a gente não tiver forças para admitir a nossa incredulidade, Ele ainda está ali com a gente, fortalecendo a gente, até que a gente tenha força ou humildade para se ajoelhar na presença dEle, irmãos. Que vivamos assim, nessa confiança, nessa segurança, que venham trevas, que venha o que for, que nós não confiemos nos nossos olhos, que nós não confiemos nos nossos sentidos, que nós não confiemos no sentido comum, que nós confiemos somente em Cristo. Caso contrário, nós seremos tragados pela fumaça desse mundo. Nós estaremos comendo fuligem. O nosso oxigênio está acabando. E se você ainda não entendeu isso, talvez você está tateando as paredes há muito tempo, procurando uma saída que você nunca vai encontrar sozinho. Seu oxigênio está acabando. Seu sopro está acabando. Mas tem aquele que dá sopro de vida. Tem aquele que salva até da morte. Cristo, o nosso resgatador. E a Ele toda a glória. Irmãos, baixemos as nossas cabeças. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos pela obra de Cristo Jesus na nossa vida, no universo. Senhor, reconhecemos a nossa falta de fé. Reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa incredulidade, e ela pode vir de qualquer natureza, seja o orgulho, seja a ignorância, seja a falta de esperança, mas não há nada, não há incredulidade nenhuma nesse mundo que Cristo não suplante com seu poder. E por isso mesmo, como igreja, mais uma vez reconhecemos que somente Cristo, autor e consumador da nossa fé, pode transformar o nosso coração, pode saciar a nossa alma. Por isso, alimenta a tua igreja. Fortalece a nossa fé mais uma vez, porque carecemos da tua graça, Senhor. Aqueles dentre nós que ainda não reconheceram isso, Senhor, desperta-lhes a fé, para que creiam, para que não mais andem nas trevas desse mundo, perdidos como os que confiam apenas em si. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Ouça as nossas orações, ouça as nossas súplicas,
Tenha compaixão como Cristo teve daquele homem. Tenha compaixão da tua igreja nas nossas dores, no nosso sofrimento, nas nossas lutas, Senhor. Tem compaixão de nós, trabalha no nosso coração, leva-nos ao arrependimento necessário. E agora, Senhor, em que ministraremos a ceia do Senhor, que mais uma vez o Senhor derrame graça sobre a tua igreja. Louvado seja o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém.